Quer receber mais textos sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil. Agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita Filosofia Gratuita, baixa já seu aplicativo. Boa noite, bem-vindo à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Anpof, Marcelo Carvalho. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo à Hora da Coruja. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui para a gente poder conversar sobre a Anpof. Eu descobri que a Anpof é o maior encontro de filosofia do mundo. Sim, na verdade é o maior encontro de pesquisadores de filosofia, porque ela tem uma peculiaridade, é uma associação de pós-graduação. E no último encontro, por exemplo, que foi no ano passado, em Campos do Jordão, nós tivemos 2.370 trabalhos apresentados. Nossa, é muita coisa. E você tem alguns outros encontros de tamanho equivalente, um pouco menores. Por exemplo, nos Estados Unidos você faz 2 encontros, Costa Leste, Costa Oeste, que são bem menores, na faixa de 1.500 trabalhos, por exemplo, mas que envolvem graduandos, graduados, não é um encontro de pesquisadores de pós-graduação. Com essa identidade, o da Anpof é o maior do mundo. E cresceu muito rápido também. Cresceu, né? Que é reflexo de uma outra coisa, que é o crescimento da comunidade de filosofia, do ensino de filosofia no Brasil. Hoje a gente tem uma situação extremamente peculiar, porque é um país que não vem de uma tradição de ensino de filosofia, mas a gente tem hoje o que é talvez a experiência mais vigorosa de ensino de filosofia no ensino médio. A gente tem filosofia em todos os anos, em todas as escolas do país, né? E tem, quantitativamente pelo menos, o que é talvez a primeira, segunda maior comunidade de graduação e pós-graduação de filosofia do país também. E com bons trabalhos, né, Marcelo? Sim. Porque até a gente estava conversando sobre isso antes do programa. Bons trabalhos de tradução, né, bons trabalhos sobre os autores de filosofia. Eu acho que o brasileiro ainda está um pouco envergonhado para poder falar um pouco sobre o que ele acha, para fazer um pouco aquela parte dele tentar filosofar, né? Mas esse trabalho de investigação dos filósofos, um trabalho inclusive muito minucioso, eu gosto desse tipo de trabalho que o Brasil faz. Mas eu estava vendo que a Anpof também incluiu agora os estudantes de ensino médio e os professores de ensino médio, né, na pesquisa. Deixa eu falar uma coisa sobre os trabalhos que você disse. A gente tem um crescimento muito recente, muito rápido da pesquisa em filosofia no Brasil. Então, certamente, a explicitação da qualidade desse trabalho é algo que a gente está começando a viver agora, né? A gente tinha um trabalho em quantidade menor, mais local, com uma identidade mais local. E, bom, é de se esperar que, dado o volume enorme de trabalho que a gente tem hoje sendo produzido, de pesquisa sendo feita, de autores, de professores, que isso se desdobre em trabalhos qualificados, inclusive com essa identidade que você falou, né? De trabalhos não só trabalhos de análise e leitura, que é uma parte fundamental da pesquisa em filosofia, mas também trabalhos que se propõem temas originais e temas contemporâneos. Sobre o ensino médio, já há 3 anos, né, no encontro de Curitiba que nós fizemos, nós incluímos, paralelamente ao encontro da Anpof, que é o encontro da pós-graduação, o encontro de professores de ensino médio. O problema que está colocado aí é que a gente teve a reintrodução do ensino de filosofia no Brasil por uma política de Estado, por uma política geral que estabeleceu a obrigatoriedade. A situação é muito engraçada, porque não é obrigatório ensinar matemática nas escolas, mas é obrigatório ensinar filosofia, né? Porque você tem uma LDB que é toda flexível e que valoriza a autonomia das unidades, das escolas, mas tem uma legislação específica que estabelece a obrigatoriedade do ensino de filosofia. E isso foi feito sem que, acho que é assim mesmo, isso não é uma crítica, é só uma constatação, foi feito sem um debate acumulado a respeito da identidade de ensino de filosofia no Brasil. Não, ainda não se decidiu, que nunca né? houve, na verdade, né? Então, identidade no seguinte sentido, nós não temos história e experiência de ensino de filosofia no ensino médio, porque a estrutura também da legislação brasileira ela não é de constituição de currículos
nacionais, ainda que o governo agora esteja ensaiando um currículo mínimo para várias áreas, inclusive filosofia, mas não tem experiência disso constituído. Mas apesar que a filosofia acho que não vai sofrer muito esse problema, porque a filosofia, ela tem o que é um básico de filosofia, né? Existe a coleção dos pensadores. Então é difícil você dizer que um professor... E um professor de filosofia sai muito bem formado. Eu gosto de ver, por exemplo, que inclusive nas universidades particulares existe uma procura grande pelo curso de filosofia. E eu acho que esse crescimento da Ampof também tem a ver com isso, com essa volta da filosofia para o ensino médio, né? Então, mais pessoas estão se formando em filosofia. O filósofo, ele é um profissional diferenciado, ele faz a graduação, seja no bacharelado ou na licenciatura, mas ele quer continuar estudando. Então, ele vai procurar um mestrado, ele vai procurar um doutorado e ele vai acabar se encontrando na Ampof. Então, acho que isso contribuiu muito. Na verdade, o crescimento da Ampof é um crescimento da pós-graduação. Né? E ele é anterior, na verdade, ao ensino médio. São dois processos paralelos que guardam uma semelhança muito grande na dinâmica, mas o crescimento da pós-graduação, curiosamente, é anterior ao crescimento. Esse crescimento da pós-graduação está muito ligado à expansão da universidade pública federal nos últimos 15 anos. Ok. Né? O grosso, e não acontece só na filosofia, acontece em outras áreas também. Se a gente pega dados da CAPES, que é a agência do governo que acompanha a pesquisa em pós-graduação, você tem um crescimento da ordem de 80%, 90% em uma década da pós-graduação no país. É de longe o período de maior expansão. Né? E o problema é justamente o contrário. Você tem uma tradição de pós-graduação tomando cuidado com a palavra, mas bastante elitizada, porque a gente tinha uma estrutura muito pequena e localizada de formação em pós-graduação em filosofia, e agora a gente lida com um universo muito mais amplo, plural e aberto, inclusive com o ensino médio. Né? Então, refletir a respeito de tudo isso, construir debate, conhecimento, experiências, ensaiar, errar, é fundamental para você poder consolidar esse lugar de relevância que a filosofia já tem, por mecanismos externos, mas que já tem na cultura brasileira hoje. Né? Mas muito me orgulha que isso é uma cultura brasileira. Né? Estava vendo um texto da Marta Nussbaum, que ela fala sobre o fim das humanidades. Né? A gente conversou sobre isso aqui no Hora da Coruja. É uma preocupação do primeiro mundo agora, porque... Os cursos de humanas estão sendo fechados no mundo todo. Investida alemã, investida americana, investida japonesa. Sim. Repetindo um pouco aí os anos 50, né? Eles estão fechando os cursos de humanidades, mas a Marta Nussbaum fala que países emergentes, né, como a China, a Índia, por exemplo, também não se preocupam com esses cursos de humanas, porque eles... por serem países emergentes, eles precisam formar engenheiros, médicos, quer dizer, né, todo país emergente que quer crescer, ele quer formar esse tipo de profissional, um cientista, né, ele vai mais para esse lado. Mas o Brasil, inclusive, com a ampliação das universidades federais, com a ampliação dos cursos das universidades federais, eles ampliaram muito no curso de humanas. O Paulo mesmo, que como professor da Rural, a Rural era uma universidade que só tinha esses cursos rurais, voltados para a Rural. Exatamente. E eles abriram um leque de cursos imenso. Né? Então, ao contrário, acho que de outros países, o Brasil está crescendo nesse lado humano. Nós fizemos um debate sobre o currículo... que o MEC está tentando montar, né? Fizemos um programa sobre da filosofia. Sim. Né? Aí, por conta da troca de ministro, não demos continuidade também à situação. Porque agora a gente nem sabe como vai ficar com essa troca de ministros, né? Bom, tá seguindo, a ideia está seguindo. Né? Foi retomada, a ideia está seguindo. As coisas as áreas estão debatendo mais ou menos separadas, mas uma coisa que eu lembro é que nos anos 50... teve essa investida tecnológica no mundo todo e o Brasil pegou essa Foi linha. para essa via. E foi essa via que tirou a filosofia do ensino médio, não foi a ditadura militar. Né? A LDB de 61 já separa as coisas, né? E foi pela via do fluxo do ensino técnico profissional que a filosofia sai do ensino médio. Né? Mas, curiosamente, isso não... eu não sou especialista nesse assunto, mas o regime militar, por exemplo, ele
propõe uma elitização do acesso ao ensino superior, e que significa entender que o ensino médio é o estágio final de formação da quase totalidade dos estudantes, que você não está formando para a universidade, a formação acaba ali, e que ela deve ser fundamentalmente técnica, né? E então a 5692, por exemplo, de 72, tem essa natureza. Formalmente é ali que se situa a suposta retirada da filosofia, que nunca esteve presente de maneira, há um pouco de equívoco de supor, como se houvesse uma grande presença da filosofia, e ela desaparece depois. Né? Você não tinha sequer a universalização do acesso à escola. Você tem o ensino médio de 4 etapas, né? Mas basicamente 3, a escola normal, o clássico e o científico. A filosofia se localizava só no clássico. Não tinha no científico, e na escola normal tinha filosofia, mas ela era um apêndice. Como a filosofia da educação. Então, na hora que você elimina essa estrutura, você tira a filosofia, mas você não está tirando ela do ensino médio, você está tirando ela de uma parte pequena. Mas há algo muito interessante ali, e que está diretamente relacionada ao lugar que a filosofia passou a ocupar no debate sobre a redemocratização do Brasil a partir dos anos 80, que é o projeto de reforma educacional do regime militar era um projeto de ensino técnico. Sim, ele vinga. Como estágio terminal. Mas a classe média não compra essa ideia, mesmo no contexto do regime militar. Não. E ela vai identificar a universidade como meio de ascensão social como um valor para os filhos. Para falar a verdade, eu até acho estranho que agora esteja comprando. Né? Hoje, no nosso prédio, por exemplo, lá, toda garotada faz o ETEC. Não faz a escola pública, mas isso também por uma outra razão, né? A escola particular está muito cara, né? A escola pública desaparece e sobra as ETECs. Ela está muito ruim, lógico. Então você procura um ensino um pouco melhor, você acaba indo para o Então a classe média não está comprando, ela está sendo empurrada para essa situação, mas ela ainda não compra a ideia do terminal no ensino médio. Mas aí o desdobramento é muito interessante, porque então a contraposição ao regime militar, a luta contra o regime militar, ela passa a estar associada a uma luta contra aquele projeto de educação, e a filosofia vira um símbolo nisso. Vira um símbolo. Que é um símbolo de uma educação humanizada, que é um lugar que, curiosamente, ela nunca tinha ocupado antes, né? E que resta agora constituir de alguma maneira. É interessante você ver como o processo da... Porque se você pega a primeira LDB, ela já elimina o clássico científico normal. Né? Então ela já prepara, bem antes da ditadura militar, ela já prepara a estrutura que a LDB de 71 institucionaliza. Mas a LDB de 71, ainda assim, não elimina a filosofia. Ela faz o quê? Ela põe a terminalização, toda ela técnica, e ela abre uma possibilidade de você fazer áreas separadas. Por exemplo, você recriou a área do normal com o nome de magistério. Né? Mas você poderia recriar o clássico com o nome de ciências humanas. Né? Eu, por exemplo, fiz a filosofia no ensino médio porque eu como aluno, recriei, né? Eu juntei as assinaturas e recriei o clássico através dessa linha das ciências humanas, né? Mas é interessante isso, né? É legal porque a filosofia, ela ficou como um símbolo de resistência mesmo, e no texto da Marta Nussbaum, ela fala um pouco sobre isso, sobre essa questão, qual que é o papel da filosofia na sociedade, né? Ela fala assim, olha, esses cursos técnicos, esses cursos que são mais de formação de profissional, de cientistas, de profissionais, cientistas, eles procuram formar peças, ferramentas úteis para a sociedade, no sentido de construir um prédio, né, de ter um doutor para atender quem está doente. Ela assim, mas a democracia, se você defende democracia, a democracia só existe enquanto existir a filosofia. Porque é a filosofia que vai pensar sobre a democracia, é a filosofia que vai questionar tudo que está acontecendo no mundo. Mas, então, a filosofia forma o quê? Se você quer formar uma peça da sociedade como instrumento de trabalho, você forma ali numa engenharia e tudo mais. Se você quer formar um cidadão, você precisa da filosofia. Seja no ensino fundamental, no ensino médio, depois na faculdade. É gozado que a Marta repita, filosofia ficou, não, mas a filosofia ficou como esse... Eu escutava muito isso na escola, no ensino médio, na época, que eu não tive filosofia no ensino médio, porque eu fui fazer um magistério, tive filosofia da educação. As pessoas falavam, nossa, você precisa ter filosofia no ensino médio, porque senão você não sabe pensar sobre o mundo, você não sabe questionar aqueles políticos, você não sabe... A filosofia ficou com essa camisa. Que é o que o Marcelo está falando de símbolo, né? Fica com um símbolo de último bastião do humanismo. Sim, o problema é que aí sou eu
fazendo o comentário indelicado com a filosofia no Brasil, mas ela é reintroduzida, então, ela é transformada em disciplina obrigatória no ensino médio hoje, justamente por causa dessa identidade. Mas esse é um papel que ela nunca teve e que não é simples de ser exercido. Não é nem um e nós não ainda temos mais em sala de experiência aula, né? de fazer isso. Ainda mais em sala de aula, E é de lógico. esperar que o que está acontecendo hoje nas salas de aula de ensino médio, esse contexto é muito diversificado pelo Brasil, esteja muito distante dessa experiência. Então, é isso que essa geração tem a obrigação de fazer, que é construir muitos uma experiência e uma nos reflexão. O nosso programa, ele tem uma identidade com essa passagem, que é o público mudou. O nosso público mudou. Ele é do início da obrigatoriedade. Porque você tem aquela experiência em São Paulo, né? Filosofia introduz no currículo de São Paulo, né? Por conta da LDB, aí não vinga no nível superior, aí entra a obrigatoriedade, né? Que é a pressão sindical. Né? Que eu acho até que veio um pouco pela pressão dos sociólogos do que nossa, né? Porque a gente não tinha força sindical, foram eles que empurraram, né? Mas a gente pegou a mudança do nosso público aqui no programa. As perguntas mudaram. Né? Com a filosofia no ensino médio, você teve uma mudança de perfil. Você tem muita gente assistindo o programa e participando com perguntas mais acadêmicas do que eram no início, se você reparar. Mas esse tipo de experiência ele é muito interessante, porque essa conversa, por exemplo, e esse espaço em mídias alternativas que se ocupa, é algo que está muito mais próximo da experiência que está colocada hoje para a sala de aula do ensino médio do que a nossa experiência de universidade. Em que sentido? Aquilo que a filosofia já tinha pouco e que perdeu mais ainda durante o regime militar foi a sua capacidade justamente de dialogar com o cotidiano da sociedade brasileira, né? Um efeito do regime militar sobre a filosofia foi estimular uma tendência que a filosofia acadêmica tem já naturalmente, que é de se voltar sobre si própria, se voltar para dentro da universidade, para o trabalho acadêmico mais técnico. E o desafio que está colocado hoje é justamente conseguir debater com um público amplo, um público aberto, um público que não é de especialistas, é de pessoas interessadas, de pessoas curiosas, que têm não só interesse ou curiosidade em filosofia, mas que veem a filosofia como uma alternativa para pensar problemas, né? E é essa experiência que está para ser constituída. Então, esse tipo de conversa, por exemplo, entendo eu, um papel muito parecido, pelo menos. Né? Você sabe que, falando isso, eu estava pensando na seguinte coisa, né? Eu gosto da estrutura da Ampof. Eu acho que é uma estrutura democrática, deixa todo mundo fazer as suas iniciativas, não cerceia as iniciativas. Acho isso legal. Acho que as outras entidades até que começaram antes que a Ampof não fizeram essa estrutura, né? É uma estrutura mais fechada, mais centralizada. Por exemplo, na Ampof você pode criar um GT, você tem um grupo de pessoas que vinga, que se reúne e cria um GT. Sim. Acho isso ótimo. Mas eu acho que a gente poderia, talvez, Marcelo, não sei, aí o que você pensa, mas eu penso o seguinte, que está faltando uma conversa, uma conversa. Nós estamos se tornando muito especialistas dos nossos assuntos e nos encontrando sempre com as mesmas pessoas, né? Não sei se você vê isso. Eu, particularmente, eu entro e saio na universidade, então não tenho aquela carreira de uma mesma universidade, já passei por 10, né? Mas eu percebo assim, que tem pessoas assim que... veio uma professora aqui outro dia, né? Sobre Foucault, lembra? Ela falou assim, nossa, mas você conhece fulano, A gente não conversa entre nós, né? Porque eu estou num grupo de Foucault há 20 anos, e conversando com as mesmas pessoas, né? Talvez seja o caso da Ampof tentar... Há naturezas distintas, quer dizer, há o trabalho do especialista. Eu acho que hoje há uma integração muito maior. Essa expansão da pós-graduação tem, por exemplo, alguns efeitos pouco visíveis. As pessoas circulam muito mais, né? Os professores circulam por vários departamentos, em atividades acadêmicas, em bancas, mestrado, doutorado. E isso, essa integração, essa circulação, acho que enriquece muito o trabalho. Mas acho que há várias coisas, há vários registros distintos. A gente tem uma tradição maior de um trabalho mais técnico, por assim dizer, um trabalho de especialistas sobre certos temas, sobre certos textos. E, nesse sentido, a estrutura dos GTs, que são grupos de trabalho dentro da Ampof, que são temáticos, ela reflete a estrutura do trabalho que existe na universidade. Reflete as suas virtudes e os seus defeitos, né? Reflete, por exemplo, a gente tem
tem trabalhos de uma qualidade estupenda dentro dos GTs e tem trabalhos que são absolutamente autorreferenciados e isolados de qualquer contexto social, histórico em que eles estejam colocados. Isso tudo está presente ali, isso é o que acontece hoje dentro da universidade. Como associação, a gente tem observado já há alguns anos, há alguns encontros, que o próprio crescimento da pós-graduação deu para a Ampof a possibilidade de tentar debater e interferir de maneira mais ativa na pauta de debates, provocando justamente isso que você está chamando de debate, né? Provocando as pessoas a saírem do terreno da especialidade, quem se dispõe a fazer isso, né? Para debater temas. A gente tem agenda nesse sentido, a gente tem feito publicações, inclusive, nesse sentido, seja de um lado para debater uma coisa mais interna, específica, que é política acadêmica, mas que era pouquíssimo debatido até bem pouco tempo atrás, discutir o que é a pós-graduação no Brasil, o que é o ensino de filosofia, o que é o mestrado, um doutorado na área, até discutir, de outro lado, ética, estética, política, nesse contexto específico que a gente está, no Brasil, hoje, nas condições, na situação específica que a gente está. E a gente tem estimulado e convidado. Obviamente não é a Ampof que vai mudar a identidade dessa comunidade. Mas eu acho que isso vem. Sim. Acho que isso vem inevitavelmente por causa dessa condição em que a gente está hoje. Acho que isso é um efeito pouco visível que o ensino médio, que a presença da filosofia no ensino médio tem sobre a filosofia universitária e sobre a pós-graduação, que é aquele nosso aluno que vai ser professor no ensino médio, ele está numa condição completamente diferente da nossa, a princípio, porque ele vai ter que falar de filosofia com um público de não especialistas, leigos, que estão voltados para outros interesses. Sim. Ele vai ter que ajustar o seu discurso, ajustar aquilo que ele entende por filosofia a esse contexto, e a universidade, inicialmente, é bem pouco capaz de formá-lo para fazer isso, né? Ele volta para a gente com a cobrança de que a universidade se ajuste para conseguir oferecer para ele esse instrumento mais ágil de reflexão sobre o contexto contemporâneo, que a universidade seja capaz de ser menos especialista. A gente teve um convidado aqui no Hora da Coruja, que eu não consigo lembrar quem foi. Se o Paulo lembrar, ele me fala. Que falou que, na verdade, a filosofia tem um pouco esse problema, porque ela ficou 1000 anos enclausurada ali no mosteiro. Então, o filósofo tenta reproduzir esse mosteiro. Então, ele vai dar um pof no grupinho dele e tudo mais. Mas eu já vi o caso exatamente dessas pessoas que ficaram enclausuradas muito tempo na universidade, fazendo mestrado, pós, que quando foram para a sala de aula, até no ensino médio, até por questões de institutos federais técnicos que pagam um bom salário para o professor, que é doutor, né? Quando eles chegaram na sala de aula e tiveram que lidar com os jovens, com essas questões cotidianas e tentar levar a filosofia para esse meio, eles tentaram sair um pouco desse casulo, né, da filosofia e se adaptaram bem a isso. Eu acho que o filósofo, ele consegue superar esses tipos de desafio. Sim. A gente tem uma formação ampla e interessante para fazer isso, né? Tem uma boa formação. O que precisa é ser colocado na condição, ser obrigado a se mover. Agora, você sabe, nesse terreno, uma boa ferramenta para isso, eu acho que é essa questão do site, no próprio site da Ampof. Você falou que vocês estão fazendo mudanças no site da Ampof, né, nesse sentido, para tentar divulgar mais as obras que são publicadas, para um outro professor poder fazer a resenha do livro, né, que saiu da área. Essa comunidade se tornou uma comunidade grande. As pessoas publicam muito, escrevem muito, se leem muito pouco no Brasil. Você vê trabalhos em que são comentados autores normais, textos que não são relevantes, são textos cotidianos em língua estrangeira, os colegas brasileiros são ignorados, há pouca circulação e comentário interno nessa comunidade, isso é algo novo pra gente. A gente se lia mais, Ampof, né? A gente se lia quando mais. Era uma comunidade menor, né? O que a Ampof se coloca como desafio hoje é dar visibilidade para isso, é circular esse material, circular a informação, disponibilizar sempre que for possível, né, com uma estrutura de circulação de artigos, de divulgação de livros publicados. Porque a gente não pode mais... A gente estava conversando isso antes do início do programa. A gente não conta mais com a grande imprensa para isso. Sim. Eu acho que há uma dinâmica, há algo muito novo e muito interessante, que é a gente sai de um universo restrito em que essa intelectualidade da filosofia, por exemplo, era um conjunto delimitado de pessoas que não dava para contar nos dedos, mas que também não era assim tão amplo,
E a gente tem hoje um universo muito mais amplo, plural e muito mais interessante. Não, né? A questão é ter ferramentas Eu sou da Ampof. Na época que dava para contar nos dedos. Dava, porque nós fizemos uma Ampof de 70 pessoas. Diz a lenda, eu não estava, que o primeiro encontro da Ampof, todo mundo foi num ônibus para Mariana, né, em Minas Gerais. Mas eu peguei fase de 70 pessoas, não dava para... Tinha que pedir para o hotel, porque não compensava para o hotel fazer um evento. Era tão pouca pessoa que não compensava o hotel fechar, então fechava uma parte do hotel. Se fosse o Bento presidente, fechava o bar, né? E a gente fazia ali, né? Era na verdade, isso não faz tempo. Não faz. Pode ser criado no meio dos anos 80. Não faz tempo. Quando eu comecei para agora, a primeira Ampof que eu participei, não lembro em que ano foi, mas 2003, 2004, sim, por esses anos, 1.000 pessoas. Eu já achei muita coisa, mas agora na última 2015. Na Bahia. De trabalhos apresentados. Né? Não foi Salvador? Não foi Salvador? Isso? Acho que foi. Então, já foi um salto. Salvador já foi um salto estranho. Porque até então era uma coisa muito pequena. Mas uma coisa que uma vez os dois jornais aqui de São Paulo fizeram, e isso me chamou a atenção, eu não sei se ainda vale, mas eu acho que vale. Os dois jornais fizeram uma época, eu até não me lembro por que eu fiquei sabendo disso, mas era um tipo de exposição de textos de pessoas que não eram jornalistas e que se candidatavam para trabalhar no jornal em alguma função. Então vinha os melhores textos. E o pessoal da filosofia ficava lá embaixo. Os historiadores eram textos mais aceitos e, de fato, melhores, né? Depois vinha não sei quem, mas sei que das ciências humanas, a filosofia produzia um texto não desenvolto para o público. Uma linguagem muito específica. Uma linguagem que uma linguagem muito acadêmica. O sujeito era treinado no texto de paper. Né? Sim. E ele tinha uma dificuldade de fazer um texto qualificado. Lógico, para uma leitura geral. Né? E eu gozava de que o historiador não tinha tanta diferença de formação nossa, não. Ele também tinha. Né? Só que por razão do livro, o livro de história, né? Ele é obrigatoriamente um livro de mais enredo, né? E dava para o estudante uma pena mais corrida. E a experiência de sala de aula é muito importante, né? Até pouquíssimo tempo atrás, quem era formado em filosofia não tinha aulas, ou raramente tinha aulas disponíveis. E a sala de aula é formadora de quem está na área, né? É formadora para o debate, é formadora para a reflexão, para se comunicar com clareza sobre temas complicados. A sala de aula é bastante importante. Acho que isso ajuda e isso faz a diferença agora, né? E acho que a gente tem uma situação, o meu balanço disso tudo é que a gente tem um contexto montado que é muito rico, surpreendentemente rico no Brasil hoje, com uma enorme e qualificada estrutura de pós-graduação, uma enorme presença no ensino médio, um espaço disponibilizado para essas pessoas que estudam filosofia entrarem no mercado de trabalho. Que isso foi importante. Que é uma novidade. Né? Foi importante porque... Quando eu estudei filosofia não tinha mercado de trabalho. Então, isso dava uma característica muito ruim para o filósofo. Ficava louco, né? Por não ter o local de trabalho. Isso levou uma época muito de preconceito, né? Porque você chegava no posto de gasolina, você é o quê? Eu sou filósofo, sou professor de filosofia. Isso não fazia sentido, né, para a população, enquanto que fazia sentido o professor de física, de matemática, né? Isso ajudou muito, né? Ajudou muito. Acho que o saldo disso é muito interessante. A gente tem um mundo hoje mais vasto, mais interessante, mais diversificado na área. E que, eu sou um pouco otimista com essas coisas, mas eu entendo que nós vivemos o tempo de construir experiências, de errar, de experimentar, mas que o desdobramento disso vai ser uma identidade muito mais interessante para a pesquisa em filosofia no Brasil do que o que a gente tinha até pouco tempo atrás, que era qualificado, era muito interessante, mas era mais especializado, né? Acho que a gente tende a ter uma coisa mais aberta para a experiência contemporânea, para temas e para problemas, do que a gente tinha até bem pouco tempo atrás. Acho que esse é o desdobramento um pouco do que a gente tem construído nesse período mais recente.
É interessante que essa característica, né, da filosofia presente mesmo na comunidade foi provada agora com o Enem, né? Colocada com muitas questões no Enem, na parte de humanas, e também com uma questão na redação, do qual a gente poderia discutir filosofia puramente ali. E houve o debate. Você pode por exemplo, o debate... você pode dar muita risada com o debate na Câmara Nossa, eu tenho Câmara um vídeo. Municipal de Campinas, não, né? Vamos aproveitar. Sobre Se você chegou a ver você não viu viu esse vídeo, não? Então, por favor, já que o Marcelo não viu, talvez vocês também não viram em casa, vamos assistir esse vídeo da Câmara dos Vereadores de Campinas conversando sobre as questões da prova do Enem. Moção, senhor presidente, de autoria do vereador inicialmente Campos Filho, que protesta ao Ministério Público da Educação pela inserção de questão de temática de ideologia de gênero através de pensamento de Simone de Beauvoir na prova do Enem de 2015, contrariando a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação. Isso nunca poderia estar no e-mail. Nunca na minha vida. Pai é pai. Filho é filho. Mulher é mulher. Homem é homem. Esse princípio de homem e mulher. Esse princípio que homem e mulher faz filho homem e mulher também. Esses que aprovam esse tipo de coisa, isso é falta de religiosidade. Isso falta, principalmente, senhor presidente, falta Deus no coração dessa gente. Eu não quero nem saber. Eu quero saber que eu não aceito esse casamento de homem com homem, pessoal. De mulher com mulher. Não posso aceitar isso. E olha, eu não respeito quem aceita isso. Eu não tenho essa coragem que o meu assessor aqui, o antecessor meu disse. Eu não aceito isso. Isso pra mim é sacanagem. Mas eu tenho por princípio Deus no coração. Mas eu tenho por princípio Deus no coração. A iniciativa do governo federal é uma iniciativa demoníaca. É uma iniciativa demoníaca, contrário a essa iniciativa demoníaca. Eu gostaria de contar uma historinha lá atrás para aqueles que se lembram do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Agora, eu quero só dar um recadinho para aqueles que acreditam que teve um Criador, que está escrito lá em Gênesis, não é isso? Não é? Aqueles que acreditam que Deus existe, eles deveriam acreditar que se fosse essa a vontade de Deus, ele teria feito Adão com 2 órgãos genitais. É ótimo, né? É um show, né? Não, é ótimo. Veja só, você pode fazer a maior acusação que você quiser, até porque... Mas tem um vídeo na Até porque é uma íntegra cidade também. porque é Campinas, é uma cidade que, né, grande. Popularmente conhecida, né, por ser a cidade dos gays do Brasil, a capital gay do Brasil, e eles é Campinas, preocupadíssimos com isso. Você pode ter... Mas eles falam aí que Campinas chegou a fazer uma enquete para a população respondeu uma enquete. 90% da população de Campinas concorda que homem é homem, mulher é mulher. Foi ótimo, né? Eles falaram que o Enem está errado, porque se viesse fazer a pesquisa em Campinas, veria que a Simone de Beauvoir, sei lá como é. Tá errada. Não tem cabeça, não tem... Que mulher não nasce mulher, como que ela fala uma não. coisa dessa, né? Mas tudo bem, você pode fazer o folclore que for. Mas a questão é que foi a filosofia que faz com que isso foi para a Câmara, né? E faz com que os outros vereadores que tivessem outras posições aí, né? E pegou fogo na internet, olha, pegou fogo, teve um debate. Quem coloca o debate das questões de gênero, as questões de raça no Brasil é a filosofia que colocou essas questões aqui no Brasil, né? Desde o princípio. Todas as questões de feminismo também é a filosofia que vem nessa retaguarda para conversar sobre isso, para jogar isso para a população. No caso das questões de gênero, mais do que a sociologia. Mais do que a sociologia, sim. Sobre a sessão em Campinas, há um comentário que essas pessoas não leram o texto da Simone de Beauvoir. Não, imagina. Né? Elas não, aí há um outro fenômeno que a gente dá risada, é engraçado ver isso, mas
tem algo de trágico por detrás, que é o quanto alguém soltou um boato de que aquilo era um tema, nem trata de homossexualidade, por exemplo, no texto, ele tá falando ela está falando da condição de mulher, não tem nenhuma incompatibilidade entre aquele trecho que está sendo citado e até quem é antipático a posições em defesa de homossexuais, mas a facilidade com que as pessoas dizem que há algo ali, que não há, e os outros acreditam e criam esse tipo de discurso fantasioso em cima, é assustador, né? É assustador o quanto as pessoas se contentam, deve ter lido no Facebook de alguém que o governo fez aquilo, vai fazer discurso dentro da Câmara, e isso é algo... Não, mas eu acho, viu, Marcelo, eu acho que isso que a internet trouxe é bom, porque, veja, nós, professores, a gente fechou os olhos para a existência desse tipo de pessoa que vai fazendo a fofoca da fofoca, né? A gente sabia que existia, né? Mas a gente não queria escutar, não queria ouvir, né? E esse pessoal está se manifestando agora. É o senso comum, né? Porque você imagina que uma pessoa que pensa assim não saiba escrever bem. Aí você vai ver o texto dela, você vai ver que não é um texto tão ruim. Que o cara escreve. Não, foi uma pessoa que passou por uma escola, né? Ele passou por uma escola. Sim. Só que a capacidade que ele tem de ler um texto e entender é que está na jogada. Mas a capacidade, eu acho que assim, Paulo, de chegar, de ter contato com esse tipo de leitura. Eu acho que às vezes falta até isso. Eu gosto... Nos exames do PISA... Você acha que não? A avaliação dos brasileiros é que o brasileiro não consegue entender a questão. Que ele lê mal. Ele lê, mas lê mal. Mas aquele caso não é nem de ler mal, aquele caso de não ter lido. Não, aí sim. Não, mas aconteceu. Porque, pelo que eu acompanhei também do Enem, a reação dos alunos que fizeram a prova foi de lidarem com o texto. Não era um tema esperado, inclusive. E é um tema central no cotidiano. A maioria dos professores de cursinho acertaram o tema. Cantaram antes que viria. Não à toa. Né? Não à toa. Justamente por esse fenômeno na internet, né, que é um Exatamente. fenômeno que a gente chama um fenômeno de direita, assim, né, contra esse tipo de discurso, uma pessoa que prepara uma prova para o Enem diz o quê? Se todo mundo está indo para aquele lado, nós vamos pelo outro, né? A gente vai discutir o que ninguém está discutindo por questões, quer dizer, se todo mundo lê o livro do Machado de Assis, vamos fazer uma prova sobre Graciliano Ramos, que né, a gente vai ter um... Mas tem um fenômeno interessante que agora o sujeito que pode ler e que entende que não leu. Por exemplo, essa semana, uma professora de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo corrigiu um colunista da Folha que não leu o texto da Simone. Não sei se você chegou a... Não vi. Sim, é verdade. É a professora lá, que agora me esqueci o nome, é uma professora do doutorado lá do Espírito Santo, que ela corrigiu mostrando que o colunista da Folha, né, pega o texto da Simone e vai tentar mostrar que, por razões da ciência, não poderia estar sendo falado aquilo. Mas quando ele fala aquilo, não se refere, obviamente, ao texto da Simone. Sim. Né? Então, veja, é um outro patamar de confusão. Não é o patamar de confusão do vereador, né? Ou do sujeito analfabeto. É a confusão do jornalista. Né? Nesse sentido... Realmente teve o contato nesse com sentido, o endosso que o Marcelo está falando. Quer dizer, é assustador. Porque aí é o formador de opinião no lendo, pô. E é interessante que, você veja, ninguém de São Paulo pegou para bater. Era lá no Espírito Santo, porque ninguém também deu muita atenção. Porque porque a gente tem muito essa ideia, né? Por exemplo, nós da filosofia não pesquisamos nada a respeito de igrejas caça-níquel. O pessoal da sociologia pesquisa. Por quê? Porque a gente considera um tema menor. Pesquisar essas coisas, né? A gente considera um tema menor, mas deveria começar a pesquisar esse tipo de coisa na filosofia também. Né? Temas que aparentemente surjam nas nossas mãos. Né? Até porque pelas consequências disso, inclusive pelas consequências políticas disso. Pelas consequências políticas. A mesma coisa está acontecendo na Câmara de Vereadores de Curitiba, porque eles estão querendo, na verdade, que os professores não tenham o direito de dar sua própria opinião
em sala de aula e conversar sobre temas como ética. Não, mas está rodando. Está rodando no Congresso. Então é uma questão séria com relação A ideia de... Mas por isso, porque o professor de filosofia, ele incomoda. Ele chega num lugar como ele é um contraponto de todo aquele senso comum de que tinha na escola até então. Ele coloca questões e ele conversa de temas, de assuntos que nenhum dos outros professores vai conversar. Algo interessante aí, que eu tive essa experiência dando aula de ensino médio, fui professor de ensino médio também, que na medida em que a experiência de ensinar filosofia é muito nova, a gente não tem um caminho pisado. Como você entra para dar aula de história, para dar aula de língua portuguesa, que você tem um percurso marcado e que o professor, de alguma maneira, ele vai ter que brigar muito para escapar daquele caminho, escapa um pouquinho. Quando você entra para dar aula de filosofia, você não tem isso dado. Então, o professor ele tem muita autonomia, né? Para o bem e para o mal. Para o lado bom, ele pode fazer coisas muito interessantes, ele pode construir o lugar para o discurso dele. O lado ruim é que você dá autonomia, você tem que ter a contrapartida da dedicação, do interesse e da qualidade da formação dele. Se ele não tem uma formação sólida o suficiente para lidar com essa autonomia toda, ele certamente vai ter problemas no curso que ele monta. Mas então a filosofia ela tem ainda, eu espero que consiga manter na maneira como ela se consolide aí na educação brasileira, mas ela tem ainda a possibilidade de ser esse lugar de dissenso, esse lugar que escapa à rotina escolar, que permite temas alternativos, que permite flexibilizar a sequência dos temas que você tem, que não tem que cumprir uma série de temas ao longo do ano e sair daqui, chegar até ali. Essa flexibilidade é muito interessante. É muito ligada à novidade dela ali. Se você vai para o caso francês, o ensino da filosofia na França, você tem tudo quadradinho, montadinho. Eu me espantei muito nos Estados Unidos com aquilo que é o manual de ética, o manual de epistemologia. Né? Até por números, né? Todas as universidades seguem aquele programa. Aquele ensino tomista dos anos 40. Médio, né? 50, você tem um ensino interessante, porque você pode se regulariza a situação, né? Mas em compensação você tem aquilo que em ciências humanas é muito difícil de você ter, que é a mudança, né? Nós fazemos cursos para a universidade, cursos básicos de filosofia para a universidade. Nós não necessariamente damos o mesmo curso todo ano. Né? Nos Estados Unidos se dá o mesmo curso todo ano, tanto uma vida. Tanto é que alguns professores, eles têm o livro lá que depois é colocado no sebo para o aluno ir lá buscar, né? É uma coisa que a gente realmente não tem. Mas uma outra coisa que eu estava pensando aqui agora é a nossa... Eu tenho jogado a seguinte coisa, Marcelo, é um pouco um slogan, né? Por conta dessa história sua. Talvez não valha como um entendimento da filosofia, mas vale para esse momento da filosofia no ensino médio. Quer dizer, em ciência você não pode errar. Em religião você não erra. Né? Em literatura, não há sentido você falar em erro. O lugar onde você erra é na filosofia. Né? Então, se você pensar nessas 4 possibilidades para o ensino médio, é o lugar onde o aluno pode ir mal. É o único lugar que ele pode errar. Né? É o lugar de experiência do pensamento, é onde ele pode errar. Né? Errar junto com o professor, né? Ainda é. Né? Talvez não valha como uma definição de filosofia perante as outras áreas, mas para isso que você está falando do ensino médio, talvez valha. É o lugar onde pode errar, onde o professor erra e onde o aluno erra. É interessante que você tenha um espaço de erro ainda, né? Porque na igreja você não pode errar, na ciência você não pode, e na literatura não faz sentido você errar. Você não vai falar que é uma ficção, está errada. Não, né? E eu acho que é o único lugar que segue aquilo um pouco que o Bertrand Russell fala, que é como se fosse o pensamento de Deus, ou seja, a filosofia ela foge do tempo e do espaço. Então é o único lugar em sala de aula e o único lugar na escola onde você pode fugir do tempo e do espaço. Você não precisa pensar conforme a sociedade onde você vive, o tempo que você vive, ou só essas questões, né? Você consegue escapar disso também. O lugar nenhum, né? Você ir ir para o lugar nenhum. Essa filosofia, no contexto da escola,
ela tem... Na verdade, ela é muito sedutora. Tudo depende, como a gente não tem uma tradição constituída, uma experiência, ou a experiência que tem, ela circula muito pouco, é pouco conhecida, os professores não sabem direito o que os outros professores estão fazendo e está surtindo efeito interessante. Mas porque a filosofia é um local onde, por exemplo, o conhecimento se apresenta, naquele contexto da escola, de maneira completamente diferente de outras áreas. Né? Você está discutindo conhecimento, você está discutindo fundamento da ciência, está discutindo ética, está discutindo estética, mas não como um saber consolidado, de maneira problemática. De maneira geral, o que o aluno recebe no ensino médio são pacotes prontos. Então, a ciência vem... Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu adorava física, mas pensava, mas eu não vou estudar porque não tem mais nada para descobrir, porque já está tudo dado. Né? Quer dizer, tudo é apresentado de maneira fechada, resolvida, não problematizada. Você tem ali um lugar de problematização. Você tem ali um lugar em que, mais do que aberto a um saber menos, que explicita o quanto o saber não é sólido, o quanto ele é problemático, o quanto ele tem de dificuldades e de pressupostos, é um contexto também em que se apresenta a possibilidade de contraposição. Né? E uma coisa que eu costumo dizer sobre o ensino médio é que poucos públicos são tão interessantes para discutir filosofia quanto o aluno do ensino médio. Porque você vai lá, qualquer coisa que você diga para ele, ele vai discordar de você. Perfeito. Esse é o contexto no qual o discurso filosófico mais vai render. Que eu acho. Né? Mas é porque quando você trabalha com jovens, você está trabalhando com pessoas que não formaram uma identidade ainda. E elas estão em busca dessa identidade. Elas estão querendo ser diferente do que elas veem em casa, do que elas estão nessa transição, nessa busca. Então, quando E a filosofia oferece muitas ferramentas muito interessantes para se pensar. Por exemplo, você está num contexto, num adolescente, no contexto do ensino médio, a filosofia oferece ferramentas para contestar a autoridade. Isso é básico no discurso filosófico. Sim. Né? Então, você vem com o argumento de autoridade para cima de mim, peraí, acabou. Né? Contestar a autoridade, você dá ferramentas para contestar a autoridade, é tudo que um adolescente quer na vida. Né? Não venha com argumento de autoridade para cima de mim. Algo que fica claro é que a filosofia, acho que isso não define filosofia, mas ela se faz acompanhar de um instrumento de poder, em última instância, que é a argumentação, que é você estruturar o teu discurso, que é você pegar o teu interlocutor e ganhar a briga dele, fazer ele ficar quieto com os seus argumentos. Nos anos 80, um dos argumentos que eu usei numa batalha que houve nos anos 80, porque nos anos 80 houve um pequeno movimento de volta da filosofia no ensino médio. E eu me lembro que a Mariana fez um texto, e eu me lembro que a pessoa que ficou contra foi o Gianotti. E o argumento dele era justamente o argumento falacioso por conta disso que você acabou de falar. Que ele dizia que a filosofia no ensino médio ia ser um lugar de doutrinação. Né? E é justamente o oposto, porque você não consegue... A figura menos possível de você doutrinar é o cara de 14, 15, 16 anos. Ele vai sempre ser o contrário. É o lugar onde você não doutrina. É mais fácil você doutrinar no começo da universidade, né? Onde forma é bem mais propício. Onde se formam os grupos políticos de DCE e tal, do que no ensino médio, né? Mas é muito sedutor. Há um contemporâneo do Gianotti que dizia algo parecido com o que eu estou dizendo, que é o Lebrun, que é justamente isso, que eu acho que tem que tomar muito cuidado para não definir a filosofia em função disso, de ferramentas de argumentação. Mas que quem trabalha com filosofia aprende, isso é básico. Não tem e isso é muito né? sedutor. Você entender que você tem estruturas de argumentação, estruturas de investigação do discurso do outro, que te facilitam se posicionar em relação a ele, isso é muito interessante. Inclusive, e o aluno do ensino médio de desconstrução, né? Sim, de você encontrar os pressupostos, explicitar como eles são frágeis. Exato. Né? Não tem... Às vezes até você sabe que você não está certo, mas você Sim, ganha a briga. Ganha. Do mesmo jeito, são duas coisas diferentes, né? Exatamente. Você tem questões aí que você estava vendo? Tenho sim. O Pedro pergunta, o Pedro Possebon, se a filosofia, se ela quiser marcar posição no âmbito público, ela tem que se banalizar? E se ela quiser, se ela tiver que se banalizar, como que eu vou equivaler um texto curto a um texto longo? Eu acho que são coisas diferentes. Vou responder em duas partes a pergunta dele. Primeiro, é necessário que a filosofia faça uma coisa que ela não tem feito muito e
e que a sociedade brasileira, em particular, acho que espera dela, que é refletir sobre a nossa experiência cotidiana, olhar em volta e usar as ferramentas que a filosofia tem à sua disposição, como tradição, para pensar os problemas de gênero, os problemas econômicos, sociais, culturais, estéticos dessa sociedade em que a gente está colocado. Isso não tem nada de banalizar, muito pelo contrário, né? Isso é explicitar... Aliás, é um trabalho duro de fazer. Mas isso é explicitar a complexidade, a diversidade, a pluralidade das coisas, e isso não é banalizar, longe disso, né? Há um equívoco em supor que a aproximação da filosofia de questões cotidianas é você fazer filosofia de segunda qualidade. Outra coisa é você fazer a mediação entre a reflexão filosófica séria e qualificada e um público mais amplo. Né? Que aí não é a banalização, mas é um trabalho que existe em todas as áreas e existe na filosofia também, em outros países que têm uma tradição maior do que a nossa, que é você justamente ter pessoas que eventualmente nem são os principais pesquisadores ou os mais inseridos na própria pesquisa, mas que têm a qualidade invejável de conseguir pegar aquele discurso mais complicado e torná-lo mais mastigado, mais acessível para um público mais amplo, para que essa reflexão filosófica tenha um impacto, ajude as pessoas a pensarem a sua experiência. Não adianta nada eu construir um belo conjunto de concepções, eu escrever um belo conjunto de textos, todos complicadíssimos, que quase ninguém lê, e isso não ser capaz de ajudar as pessoas a refletirem a respeito dos seus problemas. Né? Acho que são duas coisas distintas. E a divulgação, essa literatura de divulgação, essa literatura intermediária, ela é muito desvalorizada no Brasil, o que é uma pena, porque primeiro que é um trabalho de enorme qualidade, a gente tem uma ampla tradição, por exemplo, em língua inglesa, francesa, principalmente, de textos desse tipo. Muitas vezes quem faz isso são os próprios pesquisadores, que têm os seus trabalhos mais técnicos, por assim dizer, e tem textos de circulação um pouco mais ampla. E isso é uma enorme contribuição para a sociedade lidar com a filosofia, entender a filosofia e para que a filosofia tenha relevância para elas. Senão a gente não pode estar trabalhando para a gente se ler e todo mundo se esquecer depois. Não, né? lógico. Mas eu acho que a filosofia, os próprios filósofos mesmo, os clássicos, se a gente pegar os pensadores, você consegue encontrar os textos que são textos para o público mais amplo e uns textos um pouco mais específicos, né? Você consegue montar, existe um bom livro. Em geral, os grandes filósofos fizeram isso, né? Fizeram textos, as meditações, Descartes, se você me falar que você não consegue ler as meditações com qualquer pessoa, é uma experiência tão sensível, é uma linguagem... O Descartes tem um manual. Ele tem um manual. Vários filósofos têm, né? Então, eu gosto até... É aquela história do Machado. Não é tão simples. Tem uma história que eu gosto muito, que é o debate sobre a filosofia kantiana na Alemanha do final do século XVIII, começo do século XIX. É debate que nem as pessoas discutem novela. É difícil entender o que está acontecendo ali, como fenômeno cultural. Que a discussão sobre filosofia, ela é no debate técnico de filosofia que está o debate sobre a construção da identidade alemã, da política alemã, da reflexão sobre o contemporâneo. De alguma maneira, aquilo é o folhetim da época. Mas então, as pessoas se posicionam sobre a filosofia kantiana, sobre o Fichte, sobre o Schelling, sobre o Hegel, mas assim, com uma volúpia que é absolutamente impressionante para nós. E nós lemos esses textos hoje como as coisas mais distantes do nosso cotidiano. Entendi, sei. Né? Então, tudo depende muito do contexto em que está colocado. Eu fui reaprender a ler o Kant da Crítica da Razão Pura quando eu fui ler o debate sobre a recepção contemporânea do texto. Porque eu li a recepção, olhava para o Kant e falava assim, peraí, não é possível que eles estejam discutindo a política contemporânea alemã a partir da Crítica da Razão Pura. Né? E dá uma luz muito diferente você entender como aquilo circulava. Como não é um texto técnico, sem dúvida alguma, mas como é um texto que é lido pelos contemporâneos e que, portanto, é escrito pelo próprio autor, tendo uma série de questões relevantes do cotidiano da vida social alemã no horizonte. É um bom caminho, gostei. Interessante. O caminho do... um dos principais textos acadêmicos que a gente coloca sobre o que é o iluminismo é um texto jornalístico. É um texto sobre o debate do casamento. E falando sobre isso, né? Mas eu estava lembrando do Machado de Assis. Quer dizer, as pessoas querendo facilitar o Machado de Assis.
É desnecessário, porque o Machado de Assis tem uma série de textos para jovens e são textos fáceis, né? O próprio autor se preocupou em fazer isso, né? Às vezes você fica tentando didatizar certas coisas que o grande pensador, ele fez, né? Ele mesmo se preocupou com isso, né? Sobre o texto ser complicado, também há várias observações para se fazer. Quer dizer, um texto ser complicado não é algo bom, né? E ele não precisa sempre ser, né? O Descartes, eu não sei se ele é complicado ou não é complicado, porque a gente lê tanto e há tanto tempo que é difícil ter... Mas você tem autores que escrevem... Você pega um Hume, por exemplo, eu acho difícil dizer que é um texto difícil. E é um texto de extrema qualidade. Sim. Né? Sabe, eu adoro trabalhar com os aforismos do Nietzsche. Você, como um bom professor de filosofia... Aí eu acho difícil indiretamente, porque eu acho que poucos autores são tão mal lidos quanto o Nietzsche. Porque São. se fala de besteira a respeito. São muito... realmente. Não, mas aí... Um bom professor mas de filosofia aí você está... Mas tem aquele trabalho interessante da filosofia... É como de Marx, ampliar, é como né, Freud. Tem autores que extrapolam a própria academia, até o ambiente culto, né? Outro dia o Alcino Leite estava andando comigo na rua, o Alcino da Folha, ele andando comigo na rua, ele falou assim: Paulo, esse país é incrível, tem mais pichação nietzschiana na rua de São Paulo do que em qualquer lugar do mundo. Todo mundo leu Nietzsche aqui nesse país, né? Mas é novela, né? Chega uma hora que... Eu citei o Lebrun, acho que o Lebrun que fazia piada, francês, fazia piada dizendo que o único país do mundo que vendia fregue na banca de jornal era o Brasil. Se referindo à coleção Os Pensadores, né? E, onde é que você lê? De fregue... Pedro Abelardo na banca de jornal. Mas o Brasil é o maior comprador de filosofia. Se ler, eu não sei, mas que vendia... Mas como comprador é o maior. Vende. A coleção Os Pensadores é a coleção mais vendida do mundo. Sim. Né? Você pode... Outro dia um alemão estava dizendo para mim, quantos cursos de filosofia tinha na cidade de São Paulo, né? Aí eu falei, deve ter uns 12 atualmente, né? Ele falou assim, isso tem mais do que na Alemanha toda, né? Ele falou, é mais do que na Alemanha inteira, mas é por isso, é um país que... Não, mas a gente falou pra ele, a gente falou assim, que nós somos um país rico, democrático, a gente conversa sobre essas questões filosóficas, ele já achou muito interessante. E não pense que não, quando ele chegou na universidade, viu toda aquela estrutura universitária, ele realmente encontrou isso ali, com os cursos de pós-graduação, é de uma riqueza muito grande. E é muita gente também, né? É muita gente também, você tem que ver isso, né? Tudo isso está atravessado por um outro tema que não diz respeito especificamente à filosofia, mas que para falar de universidade é importante, que é a mudança que a universidade sofreu nos últimos 15, 20 anos. Né? Era uma universidade muito mais elitista, particularmente do ponto de vista racial, e certamente do ponto de vista econômico. Hoje é uma universidade mais democrática, nem sei se mais democrática do ponto de vista do discurso que se faz, mas do ponto de vista da pluralidade de pessoas não tem mais remota dúvida. Teve uma diferença muito grande, né? Lógico que teve. Eu me recordo de dar aula em instituição em universidade particular, em que eu não me lembrava de encontrar um negro dentro da universidade. Eu fiz a USP, quando eu fui fazer o curso de pedagogia na USP, tinha uma pessoa negra na minha sala. E isso mudou, isso é muito interessante, é muito rico. A universidade, ela hoje lida com outros problemas, tem outra pauta, em grande medida porque ela tem uma diversidade cultural, de gênero, étnica, econômica, também, muito maior do que tinha antes. Mesmo a universidade pública, que era gratuita, mas era muito segmentada economicamente. Né? Você tem hoje mecanismos de acesso, e isso é muito interessante. A introdução da diversidade, da pluralidade de perspectiva, acho que para a gente que trabalha com debate, com polêmica, é sempre rica, e isso tem mudado a universidade brasileira. Isso é uma outra pauta, mas a universidade brasileira vive um dilema de redefinir a sua identidade, já que não é mais aquela universidade da elite dos anos 70, né? Redefinir o lugar dela na sociedade, seja no debate sobre tecnologia, seja na construção da cultura e na relação com esse público todo diversificado que está aí. Inclusive, a Ampof quis discutir, né, se colocou aberto para discutir sobre o papel do filósofo, sobre a regulamentação da profissão do filósofo, o que seria o filósofo. E vocês ficaram a favor de que o filósofo não é só aquela pessoa formada em filosofia, né? A gente não pode dar esse título só para quem é essa pessoa, né? E por que vocês esse debate surgiu a partir de um projeto na Câmara dos Deputados, que na verdade era um mesmo projeto que foi aplicado ao filósofo, ao sociólogo, assim, enfim, a todas as áreas que não tinham regulamentação específica. E o que o projeto, a princípio, tentava fazer é definir quem podia ser
filósofo, quem era filósofo e regulamentar enquanto profissão, ter o respeito à profissão de quem é professor de filosofia, trabalha com filosofia de maneira geral, é muito importante, mas o tipo de delimitação que era dado era mais corporativista do que qualquer outra coisa. Então, a nossa contraposição foi em relação ao corporativismo que estava por detrás da proposta, que o exercício de atividades relacionadas à filosofia não exigia, não estava diretamente ligado a um tipo de formação, e aí vem o outro problema, quer dizer, se é só a formação, você tem uma valorização eventualmente excessiva do diploma de filosofia, mas não era nem só isso que tinha no projeto, né? Era ou a essa formação ou ao reconhecimento por uma certa academia. Esse era o problema. Esse era o problema, por uma certa academia, como se né, você atribuísse a Ampof a prerrogativa de dizer se você é ou não é filósofo. Não tem nenhum sentido nada disso. Tinha um resquício de Estado Novo, né? Tinha. Do corporativismo dos anos 30, que... Quem daria o aval se a pessoa é filósofa? Que a gente critica, mas que em outras áreas é o que tem sustentado alguma qualidade. Né? Esse é o paradoxo da nossa situação. Tira o exame corporativo da Faculdade de Direito para você ver o que acontece. Né? Nós precisamos... o corporativismo nosso veio a contrário, né, dos nossos interesses liberais e depois acabou, em alguns casos, se fixando. A ponto de hoje... você precisa de um certo corporativismo para livrar a medicina de certos problemas, né? Que tá precisando fazer exame, né? Não de uma ordem, né? Não de uma ordem, mas o MEC vai ter que fazer exame, né? Na Faculdade de Medicina, né? Marcelo, quero agradecer novamente sua participação aqui no programa. Você quer deixar algum recado? Quero agradecer vocês pelo convite, muito prazerosa a conversa, fico muito feliz de poder ter conversado com o público de vocês. E talvez uma notícia, a Ampof publica habitualmente já o material apresentado, aprovado para publicação dos seus encontros, e a gente inicia na próxima semana, entre a próxima semana e o final do ano, nós publicaremos 24 livros que são produto do encontro realizado em Campinas no ano passado, e são todos eles de livre acesso, livros eletrônicos, gratuitos, estão disponíveis no site da Ampof, é só o pessoal procurar, que está lá. Então, depois que eles ficarem prontos também, eu vou reproduzir no nosso aplicativo de filosofia. Eu quero convidar todos que participam da Ampof, o programa é aberto para todo mundo, para a participação de todos os professores, todos os pesquisadores. Entre em contato com a gente é super acessível por Facebook, por e-mail, aqui mesmo pela Flix TV, e venha participar do Hora da Coruja também. Obrigada pela participação de todos e até a semana que vem. Este é o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, pela editora Cortez, Sócrates, Pensador e Educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu na sua livraria de confiança, é só pedir.